Olá, um bom dia para vocês. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, onde eu vivo boa parte do meu tempo, embora eu continue tendo uma vida internacional, parte do tempo eu vivo em Londres, na Espanha, mas eu estou na minha temporada carioca. É com um imenso prazer que eu aceitei o convite de vocês, da Defensoria, para falar de um tema que vai ser crucial ao longo do século XXI. E eu vou começar minha fala sobre isso, a importância de abordarmos todas as questões relacionadas à longevidade. O título dessa sessão é Idadismo. Vamos falar disso? Sim, vamos sim falar disso, porque tem implicações imediatas para o exercício profissional de vocês. E muitas vezes as pessoas pensam que o confrontamento do idadismo é uma questão para as pessoas mais velhas, como eu. Eu abro um parêntese para deixar muito claro que eu não me ofendo quando alguém me chama de velho. Eu próprio hoje me apresento como tal. Eu sou uma pessoa velha. E quando eu falo velho, não é no sentido de constranger ou me constranger. Eu acho que faz parte da desconstrução da velhice, porque no Brasil você não pode ser velho. Velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Enquanto não cair a ficha que as pessoas estão envelhecendo e que é preciso que elas se vejam como pessoas mais velhas, elas vão sempre considerar que é um tema para todos. Eu não tenho nada a ver com isso. Velho é o outro. Então, é importante a gente, como nos ensina Simone de Beauvoir, e eu já digo que a leitura do livro de Simone de Beauvoir, publicado em 1970, A Velhice, é um livro inspirador, exatamente por ter sido escrito por uma filósofa mulher, no umbral da sua própria velhice. Ela tinha 62 anos e tinha acompanhado o envelhecimento e o declínio do seu companheiro de toda uma vida, o Sartre. Então, os insights que ela coloca no livro A Velhice são de imensa importância para quem queira acompanhar o processo do envelhecimento, o envelhecimento visto por uma filósofa feminista, e eu acho que é uma leitura que, para mim, foi transcendental. Eu li este livro quando eu estava começando a me interessar pelo tema de envelhecimento, em 1975, de forma que já deixo muito claro que o meu interesse por envelhecimento não é agora que eu sou velho. É um interesse que vem desde a minha juventude, quando eu fui para Londres para fazer, como Yasmin já disse, o meu mestrado, meu doutorado. E lá fiquei na academia britânica durante 20 anos. Apenas com a título de apresentação de mim mesmo, eu depois fui para a Organização Mundial da Saúde e trabalhei lá como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde entre 1994 até 2008. Foram anos de muita experiência internacional em que eu fui cristalizando as minhas ideias e, finalmente, lançando o marco político do envelhecimento ativo, que é um documento já com mais de 20 anos e que continua sendo um norte para o desenvolvimento de políticas para o envelhecimento, como responder à revolução da longevidade multissectorialmente. Embora eu estivesse ali na Organização Mundial da Saúde, eu abordo o tema neste marco político do envelhecimento ativo de uma forma holística e de uma forma abrangente as implicações para todos os setores da sociedade. Mas voltando ao título que nós temos aqui,
Vamos falar disso? Vamos sim. Antes de mais nada, porque nós estamos vivendo a revolução da longevidade. O que é uma revolução? Revolução é algo que se dá numa sociedade e que, a partir daí, essa sociedade não voltará a ser a mesma. Em relação à longevidade, fica muito claro. Eu próprio me coloco como exemplo. Eu nasci em 1945 e no Brasil a expectativa de vida era de 47 anos. Eu me formei em medicina aqui no Rio de Janeiro em 1970 e a expectativa de vida era de 57 anos. Hoje nós estamos, principalmente, com 77 anos de expectativa de vida. Então, desde que eu nasci, são 30 anos mais de vida, não são 30 anos de velhice. E isso é revolucionário que, no meu tempo de vida, que não é nada em termos da história da humanidade, nós tenhamos recebido de presente, ganhamos mais 30 anos de vida, não de velhice. Então, as implicações são para todos, de todas as idades. Os mais jovens hoje, os bebês que estão nascendo já com uma dádiva que os nossos antepassados sempre almejaram. Em todas as civilizações, de uma forma ou de outra, sempre houve uma busca da fonte da eterna juventude, que nunca alcançaremos. É preciso dizer isso claro, porque existe muita charlatanice, uma venda de uma indústria do anti-envelhecimento, e, na minha opinião, só há uma forma de conseguir o anti-envelhecimento, que é morrer cedo. Há muita venda de produtos, de intervenções que são fúteis, porque nós não alcançaremos essa fonte da eterna juventude. E deixo claro que nós temos que celebrar essa revolução da longevidade. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Mas nós temos que encarar os desafios daquilo que eu chamo a maior conquista social dos últimos 100 anos, que é poder envelhecer. Para vocês terem uma ideia, em 1900, na virada do século XIX para o século XX, apenas um país tinha uma expectativa de vida acima de 46 anos: a Alemanha. Todos os outros países tinham expectativas de vida abaixo. Hoje, por mais pobre que seja o país, nenhum deles tem uma expectativa de vida tão baixa quanto era a mais alta há 124 anos. E eu repito, 124 anos, um século, não é nada em termos da história da humanidade. É uma revolução, porque isso ocorre ao longo do século XX, primeiro nos países mais desenvolvidos, que são países que primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. Nós, no Brasil, apesar de estarmos com uma expectativa de vida inimaginável, mesmo para mim, nascido nos anos 40, que dirá para os meus pais, que dirá para os meus avós e antepassados, nós estamos diante de uma conquista importantíssima, mas que traz desafios de como poderemos nos preparar para responder a este desafio. E como o tema que nós vamos centralizar nessa palestra hoje é responder, vamos falar sobre idadismo, eu gostaria de deixar claro que isso não é uma batalha
não é um tema apenas para nós mais velhos. Porque vocês que estão me ouvindo e que têm os seus 30, 40, 50 anos, vocês almejam envelhecer. E eu almejo contribuir para que vocês envelheçam num mundo menos idadista. Portanto, combater o idadismo é função de todos, porque os mais jovens hoje serão os mais idosos de 2050 e daí para frente, e eu espero que vocês possam envelhecer num mundo menos idadista, com mais harmonia, com mais solidariedade. O Brasil hoje tem cerca de 33 milhões da sua população com mais de 60 anos. Essa é a definição que está no Estatuto dos Idosos. Como vocês sabem, é uma lei. O Estatuto não está apenas lá para enfeitar uma prateleira, mas para ser colocado em prática. No seu cerne, o Estatuto do Idoso aborda a questão do idadismo e sugere uma série de intervenções, de políticas a serem respeitadas para que a gente possa responder à revolução da longevidade. Nós temos 33 milhões de pessoas idosas hoje, em torno de 15,5%, 16% da população. Em 2050, o número total de pessoas idosas terá passado para 68 milhões. E a proporção terá aumentado também o dobro, dos 15, 16 para 31% da população em 2050. E aí vejam, se você tem 35 anos hoje, em 2050, daqui a 25 anos, você será uma pessoa sexagenária. Nós estamos preparando ou não uma resposta para essa revolução muito rápida da longevidade, em que os adultos já hoje serão pessoas idosas daqui a muito pouco tempo, daqui a 25 anos, uma geração. Nós temos uma geração para prepararmos o país para que ele seja um país mais feliz, com mais bem-estar, em que garanta direitos ao único segmento da população que está aumentando. Então, nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida é claramente muito maior. Mas, por outro lado, a velocidade do envelhecimento depende daquilo que acontece na base da pirâmide. Se vocês imaginam uma pirâmide populacional, até muito pouco tempo, nós tínhamos poucos que chegavam ao vértice dessa pirâmide, os mais velhos. E uma base muito larga, porque nasciam muitas crianças, haviam muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos jovens, e poucos que chegavam ao topo. Hoje nós estamos como se fosse uma bala de canhão. Nós temos um bojo no meio do caminho. E cada vez mais aumentando o vértice, com pessoas chegando aos 60 mais. E cada vez menos crianças. E o que leva à rapidez do processo que nós chamamos transição demográfica de um país jovem para um país envelhecido é exatamente a queda na taxa de fecundidade. O que é a taxa total de fecundidade? É o número médio de filhos que uma mulher espera ter no final da sua vida reprodutiva. Quando eu fui para a Inglaterra, em 1975, esse número médio de filhos que uma mulher esperava ter no final da sua vida reprodutiva era em torno de 5,7, praticamente 6 filhos por mulher. Hoje, nós estamos com 1,53. No ano 2000, até antes, nós chegamos abaixo do nível de reposição,
porque as mulheres passaram a ter menos de 2 filhos, em média. É muito claro, um casal, não gerando 2 filhos, não vai se repor. E essa é a realidade do Brasil desde o final do século passado. Nós estamos, desde 98, com menos crianças nascendo, o que significa menos crianças, menos adolescentes, menos adultos jovens ao longo desses 25 anos. O único segmento da população que continua a crescer é o de 60 anos para cima. Sobretudo as pessoas muito idosas, de mais de 80 anos. E vocês, na área em que vocês atuam, têm uma responsabilidade muito grande de garantir os nossos direitos, nossos, hoje, de pessoas idosas, mas que serão os direitos de vocês daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Então, de novo, eu repito essa tese fundamental. Não é um tema apenas para quem já envelheceu. É para vocês, mais jovens hoje, que chegarão ao ano 2050 num país totalmente diferente daqueles em que vocês próprios nasceram. Se nós olharmos para um horizonte um pouco mais distante, vamos dizer 2075, aí nós teremos 37% da população com mais de 60 anos. E serão 78 milhões. E se você tem hoje 29 anos, daqui a 50 anos, vocês vão chegar a um país muito envelhecido, muito mais envelhecido do que o Japão, país mais envelhecido hoje. E eu espero que vocês cheguem a esse 2075 ativos, contribuindo para a sociedade, mas para isso é fundamental ter os seus direitos garantidos. Para vocês terem uma ideia da velocidade com que esse envelhecimento populacional se dá no Brasil, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de sexagenários em sua população, de 10% para 20%, 145 anos, 7, 8 gerações. E a França conquistou esse dobrar da proporção de idosos sendo um país muito rico. Era uma potência colonial no século XIX, um dos países mais ricos do mundo ao longo do século XX, e que teve esse envelhecimento paulatino ao longo de muitas décadas. Pois bem, o Brasil vai dobrar a proporção de pessoas idosas de 10% para 20% em 19 anos. Compare, 19 anos com os 145 que levou a França para poder chegar a esse marco de 20%. Olha o tamanho do desafio que nós, entre 2011 e 2030, estamos no meio desse caminho, vamos experimentar o que a França foram necessários quase 150 anos. E nós não temos os recursos que uma França rica, ao longo deste período, teve à disposição para poder implementar serviços, intervenções, para se adaptar, para responder a este processo de envelhecimento. Então, a mensagem aqui é clara: não só nós vamos envelhecer muito rápido, muito rapidamente, como nós vamos experimentar este processo com falta de recursos,
para implementar serviços, para treinar profissionais, não só da saúde, mas vocês próprios, na área do arcabouço legal de promoção, de promotoria pública, dos seus saberes e da prática profissional de vocês. Essas taxas de fecundidade, elas estão retratadas nas nossas próprias famílias. Eu tinha uma bisavó que tinha 17 irmãos e um bisavô que tinha 13 irmãos e irmãs. Eles, na média, tiveram 8 filhos. Esses filhos, meus avós, tiveram em média 4. Os meus pais tiveram entre 3 e 4, e os filhos, inclusive os meus, tiveram 2 filhos e já terminaram a sua vida reprodutiva. E nós agora estamos vendo meus sobrinhos tendo 1 ou 2, ou inclusive nenhum. Na nossa própria família, a gente consegue ver a descrição dessa transição demográfica de termos antepassados próximos, com muitos e muitos filhos, e agora os seus descendentes, depois de 2, 3 gerações, tendo 1 filho, 2 ou nenhum. Eu costumo brincar, porque eu tenho uma sobrinha que não tem filhos, não deseja ter, e tem uma gata. E a gata já foi castrada. Então vocês podem ver que é um mundo muito diferente. Nós temos mais pets, cachorros e gatos, do que temos crianças hoje. São 60 milhões de pets, comparados com 40 milhões de crianças abaixo de 15 anos. São opções que eu respeito, porque você, sobretudo a mulher, tem todo o direito de comandar a sua vida reprodutiva e o seu aparelho reprodutor. Quem sou eu para dizer tenham mais filhos? Vocês ingressaram, estou agora especificamente falando para as mulheres que me ouvem, vocês ingressaram na força remunerada de trabalho. Aí estão trabalhando hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro. Coloquem dia 18 de outubro, há 50 anos atrás, e suas avós estavam em casa, cuidando dos muitos filhos que tinham. Esta revolução reprodutora é fundamental, e para isso foi preciso que houvesse uma tecnologia que permitisse que vocês tivessem comando sobre a sua biologia. Estou falando, sobretudo, da pílula anticoncepcional. É revolucionário, porque essa tecnologia foi o que permitiu que a nossa queda da fecundidade fosse tão rápida. Eu me lembro bem, a primeira vez que eu ouvi falar de uma pílula que pudesse controlar o seu aparelho reprodutor, eu tinha em torno de 16 anos, e nós ficamos perplexos. Era coisa parecida com ficção científica, de que você pudesse colocar uma pílula na boca e controlar a possibilidade de vir ou não a engravidar se fosse sexualmente ativa. O impacto dessa tecnologia que nós sentimos pela queda da fecundidade, permitindo que vocês, mulheres, pudessem sair de casa. Não estou falando que pudessem trabalhar, porque trabalhar sempre trabalharam, mas agora trabalhando no mercado de trabalho, com autonomia financeira, recebendo e decidindo o que fazer com seus salários. Eu volto a Simone de Beauvoir, porque na velhice ela coloca exatamente isso. A importância do trabalho para você se autovalorizar e, com isso, poder envelhecer
se autorrespeitando, porque este trabalho e essa autonomia do que fazer com esse recurso que entra, não só para ajudar, complementar a vida e os recursos da família, porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista em que considera que o recurso que recebe a mulher ao trabalhar complementa a renda, quando na verdade muitas vezes é a principal fonte de renda daquela família. E para as mães solteiras, ou para mães que vivem com seus filhos e os cuidam, divorciadas, separadas, o que seja, ou viúvas, precocemente, em função da violência do nosso país, que mata sobretudo homens jovens, sobretudo negros. Então, muitas vezes, não é uma fonte complementar de renda, é a principal renda daquela família, e nós temos que agradecer essa contribuição que as mulheres dão para a sociedade. Tem outra coisa importante. A nossa taxa total de fecundidade, o número médio de filhos que a mulher tem no final da sua vida reprodutiva, ela está em 1,53 na média. Porém, se a mulher tiver mais de 8 anos de educação formal, que é um indicador potente socioeconômico, ela vai ter 1/3 do número médio de filhos que uma mulher tem se tiver menos de 8 anos de educação formal. Ou seja, as crianças que estão nascendo são, sobretudo, frutos de famílias pobres, de mães pobres, com um nível educacional baixo, o que faz com que o ensino público seja absolutamente essencial. Porque a única forma de educação formal que essas crianças mais pobres têm é no ensino público. Essas mães não têm dinheiro para pagar aula particular de matemática ou botar o filho para aprender inglês. Não vão ter dinheiro para mandar o filho fazer mestrado em Miami ou para a filha ir para a França estudar filosofia. É o ensino público. E, infelizmente, o nosso ensino público está depauperado, está fraco. Nós perdemos posições nos rankings internacionais. Nunca tivemos um ensino público de primeira classe, mas conseguimos fazer com que esse ensino público seja hoje pior do que ele era quando eu era um garoto ou um adolescente. As implicações disso são profundas para o envelhecimento. Como que você pode bem envelhecer se você tem 2 anos ou 3 de um ensino público medíocre? Se você é um analfabeto funcional, se você não consegue interpretar um parágrafo e o que ele está dizendo, que é a situação de muitos brasileiros adultos, e eu não estou falando só de pessoas idosas, estou falando de pessoas como eu imagino seja o grupo que esteja me ouvindo. Muitos dos pares de vocês, no grupo, na faixa etária de 30 a 40 anos, são analfabetos funcionais. E nós estamos vendo que no ranking internacional de competitividade, de produtividade, o Brasil está andando para trás por não conseguir bem educar essas preciosas crianças. Preciosas sempre foram, mas mais ainda por serem tão poucas. Mas voltando à questão do idadismo, sempre pontuando, é essencial que a gente abra espaço para que as pessoas mais velhas contribuam de uma forma ativa para a sociedade através
acesso ao trabalho, acesso a serviço, porque sendo o único segmento da população que cresce, é essencial que elas possam ter os dois atributos principais para que você possa continuar ativo na sua sociedade. Saúde, que sempre vem em primeiro lugar, mas também aquisição de conhecimentos ao longo de toda a vida. E isso não está acontecendo no Brasil. Existe claramente uma questão de idadismo no sistema educacional. O ano passado, um grupo jovem, numa universidade no estado de São Paulo, fez um bullying ostensivo, agressivo, em relação a uma colega que tinha também entrado na faculdade com eles, que já tinha 43 anos, considerada uma velha, está ocupando espaço à toa, não deveria estar aqui. Isso teve uma repercussão grande na mídia social, porque como você pode se sentir tendo apenas 43 anos e não sendo bem recebida por seus pares, que a consideravam ultrapassada, que é só ocupar o lugar que deveria ser de uma pessoa mais jovem. Nós vamos ter que virar essa chave e dar oportunidades não só para quem tem 40 anos, mas que tenha 50, 60, tem muita gente fazendo seus doutorados aos 60 ou 70 anos, e que assim seja. Porque esta vida mais longa exige que a gente tenha que renovar os nossos conhecimentos, até para que a gente possa contribuir para a sociedade. Eu estou falando de pessoas de 60, 70 anos, não só. Estou falando só de profissionais? Não. Vou dar um exemplo. Um mecânico de automóveis, que aprendeu tudo sobre mecânica quando tinha 20 anos e hoje tem 45, se ele perde o emprego porque não aprendeu eletrônica e não pode ser um bom mecânico, ele abre o capô do automóvel e não entende nada, porque ele não aprendeu, talvez em parte por não ter percebido a evolução da tecnologia, mas porque os seus empregadores, os donos das empresas que o empregam, pode ser uma garagem, pode ser uma montadora, não percebeu que era essencial que este, antes muito jovem, mecânico, precisaria adquirir novos conhecimentos, e aos 45 anos ele perde o emprego e vai ser considerado, olha o idadismo, muito velho para pleitear outro emprego que lhe garanta uma renda similar à que ele tinha antes como mecânico. Então, nós temos que habilitar, ensinar, adquirir conhecimentos ao longo da vida e parar com essa mania de que quem tem 30, 40, 50 anos não tem o que aprender. Isso é idadismo que começa precocemente e vai ter profundas implicações para o processo de envelhecimento do indivíduo, porque ele deixou de ser um mecânico para ser um microempreendedor, eufemismo, vai vender pipoca na esquina, vai ser um motorista de Uber que não tem direitos, que não pode ficar doente, que não pode bater com o carro e ter um acidente, porque se não estiver ativo e trabalhando, não vai ter renda. Então, a gente vai gerando uma população com trabalho precarizado, com poucos direitos, e essas pessoas não vão poder, claro, envelhecer bem e chegar bem ao 100, na pobreza, sem os seus direitos garantidos. Volto à questão do idadismo, porque no Brasil é preciso falar dele. Para esse grupo que me ouve entre 20 e 40 anos, suponha, porque vocês não só serão os idosos de amanhã,
como também já estão sofrendo o idadismo quando perdem um emprego aos 40, 45 anos. Essas práticas, elas não são mais tão ostensivas, fáceis de identificar, como até um passado recente, em que a gente via anúncios nos jornais, ofertas de vagas de emprego, em que se determinava que os postulantes não deveriam ter mais do que, suponha, 40 anos. Mas isso se faz de uma forma velada. Não é anunciado que você não pode postular para aquele emprego, mas na prática, quem está te entrevistando ou julga a sua idade ou vê pelo currículo que você deve ter 40 anos e, portanto, deveria ficar em casa ou conseguir, na melhor das hipóteses, um trabalho precário. Idadismo talvez seja, diria mesmo que é, o preconceito mais universal. É o mais democrático, no sentido perverso da palavra. Afinal, todos nós podemos enfrentá-lo à medida em que envelhecemos. Pode ser o CEO da empresa mais rica, pode ser o político mais influente, pode ser o médico mais bem-sucedido, mas experimente envelhecer e você vai poder se deparar e sofrer com as consequências do idadismo. Como que a gente pode enfrentar esse idadismo? E eu queria fazer aqui um parênteses, porque eu estou usando propositalmente a palavra idadismo, porque o termo foi cunhado pelo presidente do Centro Internacional da Longevidade, cargo que hoje eu ocupo, por um médico gerontólogo como eu, há mais de 50 anos. Em 1969, este homem, chamado Bob Butler, nos Estados Unidos, uma pessoa visionária, muito avante do seu tempo, em 1979, ele usou o termo pela primeira vez, que remete a raça, racismo, sexo, sexismo, idade, idadismo. Eu só compreendo, na essência da sua palavra, o termo cunhado por ele, como idade, idadismo. E eu sei que no Brasil tem muita gente usando o termo etarismo. Por que etarismo? Isso é uma jabuticaba. Só no Brasil tem um termo competindo com o outro, que é universal. Mesmo em Portugal, as pessoas falam idadismo. E nos países de língua espanhola, edadismo, não é? De edad. E aqui, de repente, resolveram que vai chamar de etarismo. Já é difícil explicar para minha vizinha de 82 anos e perguntar para ela: a senhora está sofrendo de idadismo? Tem alguém lhe discriminando? Tem alguém tendo atitudes discriminatórias? Mas o que dirá perguntar para essa senhora de 82 anos: a senhora está experimentando alguma situação de etarismo? Ela vai me olhar meio perplexa e talvez me responda: olha, eu sei que tem muita gente com preconceito contra otário, mas eu não entendi. Você está me perguntando etário? Idadismo. Idadismo vem de idade, como sexo para sexismo, como raça para racismo. Gostaria de me posicionar em relação a isso, porque só confunde. E não tem razão para isso. A raiz é a idade. Ele pode se manifestar em relação a pessoas mais jovens? Pode. Você é muito nova ou muito novo para ser promovido ou para essa função que você está postulando. Mas daqui a pouquinho você vai ter 5 anos mais, 10 anos mais. O próprio curso de vida e o passar do tempo vai oferecer uma solução para o seu
preconceito pronunciado por outros. Mas se você tiver 70 anos, daqui a 5, você vai ter 75, daqui a 10 você vai ter 80. A chance é de que piore as manifestações de preconceito contra a idade à medida em que nós envelhecemos. Como enfrentar isso? Eu fui diretor, como disse antes, do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, e eu comecei a me deparar com essa prática, esse abuso, e conheci o Bob Bafler, quem cunhou o termo, que na época era o diretor fundador do Instituto Nacional de Envelhecimento em Washington, uma posição de muita influência. E eu pedi que ele fosse meu mentor. E aprendi muito com este homem. O que resultou que eu possa ter para o meu cargo na Organização Mundial da Saúde incorporado nos documentos que nós estávamos elaborando e elaboramos ao longo dos vários anos que eu estive em Genebra, à frente, na cabeça deste departamento da OMS. E em 2002, nós lançamos um documento de muito peso que até hoje influencia as políticas para responder à revolução da longevidade mundo afora, que é o marco político do envelhecimento ativo. Vocês podem encontrar esse documento no site do Ministério da Saúde, no site da Organização Mundial da Saúde, no nosso site do Centro Internacional da Longevidade, e convido vocês mesmo a olharem e lê-lo, porque, embora já tenha mais de 20 anos, ele continua a orientar as práticas e respostas para o envelhecimento populacional, com muita ênfase em direito, de você ter direito a participar da sociedade. Na prática de vocês, na defensoria, é essencial que a gente entenda envelhecimento também sob uma perspectiva de direitos, de cidadania, dos meus direitos como pessoa velha, de participar integralmente da sociedade. O que significa envelhecimento ativo? A definição é que seja um processo. Não é pensar, agora eu fiz 62,5, 67,9, 74 anos. E agora eu vou pensar no meu envelhecimento. Não. É um processo para toda a população, de todos os grupos de idade, para que você possa otimizar as oportunidades para os 4 pilares que garantam que a gente possa bem envelhecer. O primeiro pilar é saúde. Fundamental. Você envelhecer. A Débora está me perguntando o nome do documento, o marco político do envelhecimento ativo. Mas só para eu não me distrair, deixem as perguntas para o final, porque do contrário, bate uma pergunta e eu respondo e posso perder o fio da meada, ok? Então, gente, o que é o marco político e o que é envelhecimento ativo? É esse processo de você otimizar as oportunidades para a saúde, que vem em primeiro lugar. Envelhecer sem saúde, mesmo que você tenha todo o dinheiro no bolso, você prejudica a sua qualidade de vida, é fundamental para o seu bem-estar e para a sua produtividade. Infelizmente, as nossas desigualdades sociais, essa oportunidade de saúde não é para todos. Lembrando a vocês uma coisa que eu aprendi na Organização Mundial da Saúde até antes de trabalhar para ela, que é a Carta de Promoção de Saúde da OMS, e que diz claramente que a saúde é criada no contexto
do dia a dia. Onde você mora, onde você trabalha, como você se locomove em transporte público, como você tem acesso a serviços, não só de saúde, mas sociais, como você se diverte, como você ama. É no contexto do dia a dia que a gente consegue ou não garantir um nível adequado de saúde. E quantas vezes uma pessoa de 30 anos tem um diagnóstico de, suponha, hipertensão, que poderia ter sido evitada, mas não foi, poderia ter sido prevenida, mas não foi, que depende de hábitos e estilos de vida que são inalcançáveis para as camadas mais pobres da população. Então, não vamos culpabilizar a vítima, porque foi a falta de oportunidade de ter uma vida saudável que levou àquela hipertensão, que se manifesta aos 35 anos, e que 20 anos depois vai ser a razão principal de você ter um acidente cerebrovascular, um derrame, que via de regra tem a hipertensão como o fator principal, e depois daquele derrame, se você o sobrevive, você pode viver mais 20, 30 anos necessitando de cuidados porque perdeu a sua independência. Você ficou dependente. Você vai precisar de cuidados. E alguém tem que pagar este cuidado. Pode ser o Estado, pode ser o governo municipal, estadual, federal, pode ser o seu seguro, pode ser a sua família, pode ser as suas economias, mas alguém paga. Então você não só não é produtivo, porque ficou com uma dependência importante em função daquele derrame, que poderia ter sido evitado, mas não foi, como você não só não está gerando recursos para si próprio e para sua família, como também você está deixando de ser produtivo, certamente não produtivo à altura do que poderia ser comparado com outra pessoa do mesmo sexo, do mesmo nível socioeconômico, do mesmo nível educacional. Então, saúde vem em primeiro lugar. O segundo pilar, você tem que otimizar ao longo da vida para poder chegar bem ao 100. Eu já falei, são os conhecimentos. E você aprender a aprender sempre. Da infância à velhice. Nós estamos vivendo, em paralelo à revolução da longevidade, uma revolução tecnológica. E as implicações são profundas, porque quem não fizer o esforço de aprender e continuar aprendendo ao longo da vida, vai se tornar aquele mecânico de automóvel que perdeu o emprego aos 45. Eu não posso nem descrever a mudança que houve, eu como médico, dos saberes que nós aprendemos enquanto estudantes de medicina nos anos 60, eu me formei, lembro, vocês já tinham dito, em 1970, e se eu tivesse parado de aprender desde então, eu estaria totalmente obsoleto. Isso vale para todas as áreas do saber, para todas as profissões, para todas as ocupações. Aprender desde a infância até a velhice. E, de novo, repito, é essencial que essas pessoas mais velhas estejam aprendendo porque elas são recursos para a sua sociedade, sendo o único segmento que continua a crescer nela. O terceiro pilar do envelhecimento ativo é a participação na sociedade. Participar. Isso pressupõe aquilo que é a essência do trabalho de vocês. E a essência do trabalho de vocês é permitir que as pessoas possam exercer o direito de trabalhar, de ter serviços, de estarem se sentindo protegidos na sociedade onde vivem.
Isso vai gerar um capital fundamental à medida em que envelhecemos, que é o capital social. Antigamente você tinha este capital social quase que em função da família onde você nasceu, com muitos tios, muitos avós, com muitos primos, com muitos familiares. Você, dentro da família, tinha o capital social que precisava, viesse a precisar de alguém que cuidasse de você. Hoje não. Então, o capital social é fundamental para que a gente possa envelhecer cercado de pessoas que nos estimulam e que nos cuidem, se deste cuidado viermos a necessitar. Isso tudo leva ao último pilar. Eu falei de saúde, de conhecimentos, da participação e o direito de participar, e falo agora do direito de se sentir protegido, seguro, porque o horror de envelhecer sempre foi e sempre será. Você não saber se vai ter um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um dinheiro que seja no bolso para comprar os remédios que o SUS ainda não está podendo lhe dar. E viva o SUS, porque é exatamente o SUS que é a única fonte e único acesso que as pessoas acima de 60 anos, 83% delas têm, para os seus serviços de saúde. É um marco civilizatório que nós temos a obrigação de defender com unhas e dentes. Inclusive vocês mais jovens, que dele ainda pode não necessitar, mas que virá a fazer muita falta se deixar de existir como alguns o desejam. Eu falei de 4 capitais, dos pilares que redundam nos capitais de saúde, capital de conhecimentos, capitais de segurança, de proteção, que pressupõe financeiro, e o capital social. Mas tudo isso não é necessário, não é suficiente, caso você não tenha um propósito de vida. É fundamental que a gente possa perceber a importância de ter um propósito que nos faça sair da cama. Por que eu vou me levantar? Que diferença que eu estou fazendo para os outros, para a vida? E isso é tão importante quanto você ter saúde, quanto você ter conhecimentos, capital social, de você ter uma moradia, de você ter uma renda confiável e regular, mas sem um propósito de vida, a vida pode se tornar muito vazia. E, de novo, o idadismo entra. Porque quantas vezes é pelo preconceito daqueles que nos rodeiam que esse propósito pode não ser atingido. A outra coisa importante é que a vida está mais longa. E eu gostaria que ela fosse também mais larga de oportunidades. Que ela oferecesse mais oportunidades para você poder amar, poder comer, poder se alimentar, poder trabalhar, poder se educar. Que ela seja mais larga de oportunidades que te façam crescer, que te façam mais feliz, que te faça e que te permita a busca de uma felicidade sua e dos outros ao seu redor. Que possam trazer mais harmonia, inclusive intergeracional. Que você preencha esse espaço de uma vida mais longa com mais riqueza e que não seja uma vida solitária, sofrida, com depressão, como tantos milhões de brasileiros estão vivendo hoje. Isso ficou tão patente durante a pandemia que também se acompanhou da pandemia da solidão. Quantas pessoas nós descobrimos, com surpresa, que
estavam no final de suas vidas, sós, desamparadas, sem ninguém a recorrer. É também função do trabalho de vocês na promotoria fazer com que esses casos apareçam e oferecer orientações e políticas que possam quebrar esse ciclo vicioso da pobreza, da desigualdade, da solidão, sobretudo com uma perspectiva de gênero, porque as mulheres são muito mais propensas a que isso aconteça do que os homens mais poderosos, até no sentido, e vou ser bem gráfico, de terem recursos para comprar uma esposa mais nova e que abandonam a mãe dos seus filhos, aquela mulher com quem viveu 30, 35 anos, e agora quer uma mais novinha. Os direitos desta mulher que envelheceu e que agora está desamparada e que talvez não tenha uma renda fixa porque deixou de se ocupar e trabalhar para criar os filhos daquele homem e que, de repente, fica no desamparo. Mais cruel é que, muitas vezes, este homem que, entre aspas, comprou uma companheira mais jovem, quando ele adoece e perde a sua independência, os próprios filhos é que vão pedir à mãe: papai está precisando de cuidado, mãe. Ele agora está sozinho. A companheira deu um chute nele. E lá vai a benegada mulher cuidar daquele que a tinha desprezado no passado. Preste atenção nisso, porque são lições de curso de vida que a gente tem que pensar que vocês, na promotoria, têm que estar cientes. Quando a gente pensa nessa vida mais longa, ela deixa de ser uma corrida de 100 metros para ser cada vez mais uma maratona. A corrida de 100 metros é fácil de você visualizar. Você pode até ver o marco 100. Mas uma maratona, você não sabe bem aonde está indo. Você pode ter surpresas do outro lado da esquina. Você, para uma maratona, tem que se preparar. Você precisa de estamina, de perseverança, de treino, para poder bem chegar ao final da maratona. E a vida tem surpresas, nem sempre as melhores ou mais agradáveis. Para isso, a gente precisa criar reservas, para dar um salto por cima, encontrar um caminho pelo lado e poder manter uma qualidade de vida adequada. Mas muitos brasileiros não têm essa oportunidade. E que vão ser mais negadas ainda pela prática preconceituosa do idadismo. O idadismo rouba a possibilidade de você poder chegar bem ao 100, roubando oportunidades de você criar reservas para essa vida mais longa, cheia de surpresas. Nós temos uma palavra que entrou no vocabulário, ela é uma palavra nova, ela faz referência à raça, racismo, sexo, sexismo, a outras formas, capacidade, capacitismo, LGBT, LGBTismo. E nós temos que preparar-nos para essa vida mais longa em que o preconceito começa com um I, que é uma ideologia de um grupo que se acha valendo mais do que o outro e, portanto, com mais direitos. Eu sou branco, você é negro, eu sou homem, você é mulher, eu não tenho deficiências, você é um incapacitado, eu sou um cis hétero, você é um LGBT, eu sou jovem, você é uma pessoa idosa. Eu não vou lhe promover porque você é mulher, eu não vou lhe dar um emprego porque você é negro, eu não vou lhe
dar oportunidades de trabalho porque você é deficiente e eu julgo que você não pode ser produtivo. Eu não vou lhe tratar com respeito e dignidade porque você é gay, lésbico ou trans. Os exemplos abundam na nossa sociedade preconceituosa. E este é um novo último tabu, que é a idade, que é o preconceito contra a idade. Eu não vou lhe dar uma ultrassonografia, eu não vou lhe hospitalizar, eu não vou fazer uma eletroressonância, porque você é muito velho, está gastando dinheiro, está gastando recurso, o mundo é para os mais jovens. O primeiro I é a ideologia. O segundo é que este grupo que tem essa ideologia supremacista vai colocar todos os tipos de casca de banana e pedras no meio do caminho para você tropeçar, negando seus direitos, como eu dei os exemplos. O terceiro I, muitas vezes não é nada sutil, é no interpessoal. No dia a dia, eu não lhe respeito, não ouço sua opinião, você não tem protagonismo, você é uma voz que tem que continuar calada. Eu lhe dou o desdém, eu te dou o silêncio. E tudo isso vai contribuindo pouco a pouco para que sua autoestima, sua autoconfiança vá diminuindo. É o objetivo da ideologia, que acaba no último I, que é a internalização do preconceito. Você acaba achando que realmente você vale menos que os outros, por ser mulher, por ser negro, por ser pardo, por ter uma deficiência, por ser lésbica, por ser gay ou por ser velho. Essa é a perversidade da ideologia supremacista daquele grupo que se acha valendo mais e que, com frequência, é o grupo que tem poder. São os políticos, homens envelhecidos, que nem percebem que envelheceram, porque o preconceito é tão grande que ele acha que o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. E isso faz com que ele conjugue o verbo cuidar, tão importante, porque numa sociedade que envelhece de forma tão rápida, cuidar, desenvolver uma cultura do cuidado é essencial. Mas ele conjuga o verbo cuidar assim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero é ser cuidado. E num mundo que envelhece tão rápido, nós vamos precisar de todos. Homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, cis, héteros ou gays. Nós vamos precisar de um esforço muito grande para dar dignidade àquela mulher de 2 anos de educação formal, quilombola, que passou por violência ao longo da sua vida. E como você vai poder envelhecer bem se você foi vítima de preconceitos, abusos ao longo da sua vida? Essa perspectiva de curso de vida, que é tão essencial para que a gente possa perceber os direitos a serem defendidos. Tudo isso é impossível se nós não prepararmos profissionais que estejam cientes dessas práticas. Começando pelos profissionais da saúde que lidam com os resultados e consequências das violências, do abuso, da negligência, do abandono, e não o percebem porque não abriram seus olhos. E eles próprios, muitas vezes, preconceituosos, ignorantes, que não aprendem o suficiente sobre o envelhecimento. Para vocês terem ideia, 10% das escolas médicas no Brasil tem uma disciplina chamada geriatria. 11% dos residentes, por definição, médicos jovens, optam por obstetrícia, e eu fico perplexo, mas cada vez tem menos mulher grávida, para que você vai para obstetrícia? 10% vão
por pediatria também me deixa perplexo. Como é que vocês optam para cuidar de crianças? Cada vez nós temos menos. Deviam fazer o contrário, ir para a outra ponta e olhar para o envelhecimento. Porque tudo muda à medida em que nós envelhecemos, na anatomia, fisiologia, fisiopatologia, a dosagem dos medicamentos, a interação entre eles, os efeitos colaterais. Mas o que eu estou dizendo para um profissional de saúde vale para vocês trabalhando na defensoria. Todos os profissionais, desde um designer, de um planejador urbano, de um enfermeiro, de um psicólogo, de um médico, de um advogado, de um defensor público, todos terão que aprender mais sobre envelhecimento, porque essa é a única forma de nós vencermos esses preconceitos das suas práticas, sobretudo quando elas se superpõem. O idadismo, com o sexismo, com o LGBTismo, o capacitismo, que só complica. E a sua vida pode perder muito valor, quando, na verdade, nós, ao invés de acrescentarmos qualidade, nós estamos roubando a oportunidade dessas pessoas bem envelhecerem. Minha última mensagem, eu comecei com ela. A defesa dos direitos das pessoas idosas não é uma luta para as pessoas idosas. A defesa dos direitos das mulheres passa também por mim, um homem. A prática de uma ação que mostre solidariedade, dignidade com uma pessoa trans, com um gay, com uma pessoa lésbica, é um dever de todos, numa sociedade que se propõe mais desenvolvida e solidária. Angela Davis, ativista contra o racismo nos Estados Unidos, uma vez falou: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Parafraseando, eu diria: não basta não ser idadista, nós temos que ser anti-idadistas. E se não formos, nós seremos as vítimas do futuro. Vou deixar uma mensagem para vocês. Os ganhadores do último prêmio Nobel de Economia, eles mostraram, através de evidência e de pesquisa, que as sociedades, uma instituição legal que explore, por consequência, suas populações, elas são incapazes de crescer e se desenvolver. Este respeito à dignidade humana, aos nossos valores, ao valor que tem cada vida, não importa a idade, é também um elemento essencial para que a gente possa se desenvolver como sociedade e ter orgulho de pertencer a ela. Estou aberto a perguntas e espero que elas venham. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez ao professor Alexandre Kalash pela participação nesse evento. Eu só queria pontuar assim, que é uma experiência ouvir o senhor, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, que na Defensoria nós trabalhamos com um público hipervulnerável. Se é difícil envelhecer, mas ainda envelhecer quando é numa situação de hipossuficiente economicamente, em que esses pilares do envelhecimento não se fazem presentes. Não tem segurança, não tem saúde, não tem conhecimento, não tem participação na vida social e comunitária, em que os vínculos se encontram fragilizados. E eu queria perguntar para o senhor
nas experiências dos outros países. O que pode ser feito de políticas públicas para que possa ser amenizado essa questão do idadismo? É interessante a sua pergunta, ela é muito importante, porque a gente pode aprender com práticas de outros países. Porém, eu fico um pouco incomodado quando a gente pensa que as experiências dos países desenvolvidos, elas são iluminadas. A pandemia mostrou que nós estamos longe disso, porque o idadismo está disseminado. Vocês se lembram, quando começou a pandemia, o que a gente ouviu que vinha da Itália, da França, da Espanha? Vocês se lembram que um país como o Canadá, que é tido como um exemplo, muitas vezes foram os bombeiros que descobriram pessoas mortas em instituições de longa permanência e outras ainda vivas ao lado daqueles que faleceram, porque o staff todo os abandonou. Como foi possível que a gente pudesse observar a barbaridade na forma de tratamento de pessoas idosas que eram vistas como pestilentes, como se elas fossem culpadas por serem um grupo de risco pela própria idade? Como que a gente pode valorizar, e quantas vezes se fala que nas sociedades orientais, no Japão, por exemplo, as pessoas são tratadas com respeito à medida em que envelhecem, quando as estatísticas mais recentes mostram que 70 mil pessoas idosas morrem solitárias em suas casas e só são descobertas pelo cheiro, pelos vizinhos. Vamos refletir que nós temos no Brasil exemplos magníficos do exercício da solidariedade, e antes de irmos para outros países e tentarmos adaptar de outras culturas princípios válidos e existem, vamos olhar para o umbigo, vamos olhar para nas culturas dos povos originários. Vamos ouvir a afro-brasilidade, porque ali tem muito menos preconceito. Ali, o velho, no dizer sábio africano, quando morre uma pessoa idosa, é uma biblioteca que se incendeia. Antes de ir para fora, eu prefiro mergulhar para dentro e de buscar, através da introspecção, da empatia, do aprendizado que a gente possa ter aqui, da nossa sociedade tão preconceituosa, tão racista, embora se negue, vamos ouvir essas vozes e vamos deixar de atacar, como aqui no Rio de Janeiro, os terreiros de Umbanda, de ameaçar, até matar aqueles que, por preconceito, não pertencem à religião que a gente gostaria que eles professassem. Rafaela e Débora. Olá, bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer, ao professor Alexandre pela fala, pela experiência que a gente teve. Eu sou psicóloga, estou junto com a doutora Laise, na especializada de proteção à pessoa idosa, e a gente reforça, o quanto que foi importante esse momento, tanto pessoalmente, mas também profissionalmente, institucionalmente, da gente discutir a respeito do idadismo, porque a gente observa no nosso cotidiano as implicações, do idadismo, que está relacionado também à noção do cuidado. E aí a minha pergunta, está mais no sentido disso, A gente tem agora a Política Nacional de Cuidados, no marco, teórico do SUS, tem a política de saúde da pessoa idosa, a gente tem alguns marcos, que direcionariam a necessidade de um exercício de um cuidado
pensando enquanto uma política pública, né? Porque a gente precisa também pensar, a gente atua e tem uma interface desse cuidado feito muitas vezes pela família, muitas vezes muitas mulheres, né? A gente também tem que pensar quem faz esse exercício desse cuidado. Se o cuidado, né, de uma certa forma, se a gente não tem esse respaldo, a gente pensa numa rede, né? O cuidado intersetorial, da saúde, da assistência, mas se isso de uma certa forma não é direcionado, muitas vezes tem a sobrecarga do cuidado da família e normalmente uma figura feminina que exerce esse cuidado. Mas assim, é uma pergunta, mas é um misto de pergunta, uma inquietação também, né, da gente ver enquanto política pública, né, o pensamento de uma política pública relacionada a essa interface, né, do idadismo e também a essa necessidade do cuidado, principalmente do cuidado relacionados a... Existem as pessoas idosas dependentes e semi-dependentes, mas também existem pessoas idosas que necessitam de um certo suporte, que poderiam, né, se beneficiar dessa inserção e dessa oferta, né, de serviços e espaços e que a sociabilidade pudesse ser exercida, que essa convivência social e comunitária, né, pudesse ser garantida de alguma forma. Enfim, é um misto de pergunta, mas também de inquietação, né, dessa interface do cuidado com esse idadismo, que também, né, a gente pode pensar que isso também é uma representação, né? Porque se a gente não pensar em políticas públicas relacionadas à necessidade que existem alguns cuidados específicos, né? Isso a longo prazo, não acho que é só a longo prazo, a gente já vê sinais disso no nosso sistema, nas demandas que chegam para a gente, né? E como que a gente pode se preparar ou pelo menos discutir em torno disso. Obrigada. Eu vejo a sua intervenção muito mais como um depoimento, acrescentando as minhas palavras, do que uma pergunta. Eu acho que está perfeitamente em consonância com a minha exposição. Então, te agradeço muito pela contribuição enriquecedora, mas não ouvi a pergunta, eu ouvi um depoimento. E tinha também, acho que Débora, né? Bom dia a todos e a todas. Que bom, professor, doutor, ter a oportunidade de ouvi-lo com tanta experiência nessa área específica também. Eu vou acrescentar a pergunta da defensora, né? Ela perguntou ao senhor, pelo que eu entendi, quais as experiências exitosas em países que o senhor vislumbraria que poderia ser aplicada de alguma forma aqui no Brasil. E aí o senhor respondeu, foi assim que eu entendi, que nós precisamos olhar para o nosso umbigo, para as práticas exitosas que existem aqui no Brasil, para, quiçá, aplicar nesse país de extensões tão continentais. Aí a minha pergunta é: quais as experiências exitosas, assim, de forma resumida, que o senhor poderia citar, que o senhor conhece, que acontecem aqui no Brasil, que poderiam ser replicadas? Desculpa, eu não me apresentei, eu sou Débora, sou assistente social e atuo aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Mas eu gostaria, se fosse possível, o senhor falar um pouco dessas práticas que o senhor conhece aqui no Brasil, que, quem sabe, a gente pudesse replicar. Obrigada. Eu vou ter que ser muito sucinto, porque eu tenho uma entrevista para a Folha de São Paulo agora às 11:45. Nós tínhamos o teto até às 11:30, infelizmente começamos bem atrasados, muita gente só entrou já às 11:15. Mas eu diria uma coisa fundamental. A gente tem que olhar para as práticas que estão focadas na comunidade. Nós temos, por exemplo, um programa de atenção ao idoso que
pessoas idosas para o centro, um centro de atendimento, que é uma equipe multidisciplinar, não é só saúde, e que essa pessoa vai poder ser avaliada e integrada dentro de uma prática que, embora tenha um viés de saúde e de cuidado, nós falamos tanto de cuidado, permanecendo na comunidade. Nós temos algumas práticas também excelentes, e vocês todos certamente conhecem a trajetória do SESC. O SESC, embora esteja associado ao comércio, na verdade, ele presta serviços de excelente nível, não só no plano cultural, mas também de aprendizado ao longo da vida, com uma capilaridade nacional, fazendo com que essas pessoas possam permanecer ativas, ter acesso a capital social, fazendo novas amizades, aprendendo novas habilidades e se sentindo valorizadas. Então, muitas vezes é fora daquele plano formal de uma política em si, pública, mas sim dessas iniciativas inspiradoras. Nós vimos crescer, Brasil afora, uma ideia que eu percebi muito exitosa na Inglaterra, que é a Universidade da Terceira Idade. E através de um aluno meu que foi fazer o treinamento lá comigo em Londres, ele trouxe, primeiro foi a UNAT, a Universidade da Terceira Idade, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio, a UERJ, e depois foi se disseminando. Então, nós temos que buscar essas ideias que possam possibilitar que você envelheça de uma forma integrada na sociedade onde você vive. E esses são 2 exemplos. Mas eu falei da afro-brasilidade, é a mãe do santo e o pai do santo que estão sob comando, né? Ali você tem a presença de uma pessoa idosa e a constelação de toda aquela comunidade que vive ao seu redor. Eu posso falar em seu nome? Pronto. Ela estava agradecendo e, em nome da Defensoria Pública, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelas suas precisas palavras. Foram pontuais e foram basicamente falar naquilo que a gente precisa ouvir e nos fez refletir sobre essa questão do idadismo, que muitas vezes está incrustada em nós mesmos e precisamos evitar essas falas e o envelhecimento enquanto construção social. Nós, enquanto integrantes da sociedade, temos como missão promover o acesso à justiça e essa justiça que seja de um envelhecimento digno. Então, mais uma vez, a gente agradece a sua participação, doutor Alexandre Kalash, e esclarecemos que a Defensoria está aberta a qualquer oportunidade que o senhor tiver e o convite também pode ser feito em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês todos. Quase que a atenção de vocês todas, né? Porque aqui, pelo menos na minha telinha, eu vi muito mais mulher do que homem. Mas estou à disposição de vocês e sempre aquele abraço caloroso daquela terra maravilhosa que sempre me abraçou tão bem. Muito obrigado. Obrigada, tenham todos um bom dia. Obrigado.